Olá, tudo bem? Hoje vamos ministrar uma palavra que tem sido um tema muito discutido nesses dias. É um tema que vai trazer algo importante para a sua vida, que é se posicionar como cristão e entender o que vem a ser a marca da besta. Sim, eu quero falar sobre a marca da besta, olhando pelo viés bíblico, teológico, escatológico, do que vem a ser esse tema, do que vem a ser essa marca e como podemos nos identificar e entender que a marca da besta é algo real, contudo nós não podemos criar uma fantasia acerca desse tema. O texto que eu quero te convidar a ler é Apocalipse capítulo 13, versículo 18, que diz assim: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é um número de um homem, e o seu número é 666. Bem, o que nós podemos tirar desse texto? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é sobre sabedoria. Isto é, o texto fala da sofia, da sabedoria de Deus para podermos identificar o número da besta. Uma outra coisa que nós podemos identificar nesse texto é sobre o entendimento, que é um discernimento espiritual acerca do que vem a ser a marca da besta. Uma outra coisa interessante que o texto fala é sobre calcular o número. Sim, quando a Bíblia diz que eu devo calcular o número, é que eu devo pensar, ou seja, eu tenho sabedoria e eu tenho entendimento suficiente para calcular o número da besta. E essa é uma chave para a igreja do primeiro século, porque aquela igreja do primeiro século deveria calcular o número da besta. Outra coisa interessante desse texto é sobre o número. Que número é esse? É o número de um homem. O 6 na Bíblia é o número do homem, ou seja, é um número imperfeito. Deus criou o mundo em 6 dias e na perfeição, ou seja, no 7º, descansou das suas obras. E por fim, a Bíblia fala que o seu número é 666. O múltiplo de 3 na Bíblia representa algo que é completo. Então, se o número 6 é um número imperfeito, 666, na minha ótica, é uma imperfeição completa. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, sobre essa imperfeição completa do número ou da marca da besta, que é 666. Mas, seguindo aqui a ótica, Apocalipse 3,16 fala que e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. É interessante nós entendermos que a amplitude desta marca alcança todas as pessoas, independente da sua condição social, da sua condição genética, da sua condição biológica, da sua condição financeira e até mesmo intelectual. O texto fala que pequenos, grandes, ricos, servos, pobres, livres e servos, ou seja, todos devem identificar que será posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Olhando para o texto grego, nós vemos aqui sobre pantas, ou seja, todas as pessoas nas suas respectivas classes. Micros, pequenos, megalos, de mega, os grandes, plúcios, os ricos, pitocos, os pobres, quando a gente fala de pitoco, essa expressão pitoco é pequeno, pobre. Eleuteros ou eleuteros, os livres, ou seja, aqueles que não têm senhores, aqueles que não são escravos de nenhum senhor. E os doulos, os servos, todos esses receberão aquilo que a Bíblia chama no grego de caragma, ou seja, a marca que será colocada na sua mão direita, Kairos, mão, déxias, direita, e na sua métopo, na sua testa. Assim identificamos, desde o primeiro século, como se evidencia
a marca da besta. Olhando para o texto, nós vemos a palavra grega caragma. Sim, é bom você identificar, marcar, decorar que a palavra marca, identificando a marca da besta, é a palavra grega caragma. E caragma significa um sinal, significa um carimbo, significa uma gravura e revela ou realça especificamente o caráter de uma pessoa, ou seja, a sua postura, a sua identidade, o seu proceder como ser humano, e isso evidencia que essa pessoa tem a caragma, ou seja, a marca da besta. Então é interessante entender isso, porque caragma é diferente de outra palavra para marca, que é estigma. Essa palavra estigma você encontra em alguns textos da Bíblia, mas especificamente em Gálatas 6,17. Gálatas 6,17, Paulo fala, eu trago comigo as marcas de Cristo. A palavra marca aqui é estigma e não caragma, que significa mais ou menos como se fosse uma marca na pele. Significa mais ou menos uma cicatriz ou uma tatuagem. Paulo ele fala que o seu corpo é marcado, existem marcas, cicatrizes, existem como se fosse uma tatuagem, algo permanente que jamais saísse, que é a marca, ou seja, a estigma de Cristo. É interessante que estigma é totalmente diferente de caragma. Portanto, eu quero que você entenda de uma forma demistificadora que a marca da besta não pode ser aliada a essa teoria da conspiração que se cria no fim dos tempos. Por exemplo, na chamada inteligência artificial, existem muitos estudos dizendo que a tecnologia, a robótica e tantas coisas aliadas à tecnologia evidenciam que vai surgir a marca da besta. Uma outra coisa que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma é que a marca da besta é um dia específico. Por exemplo, a marca, o selo de Deus é o sábado e a marca da besta é o domingo. Isso não se caracteriza com a ideia de comprar e vender, uma vez que no domingo, por exemplo, é um domingo de muito fluxo no mercado, no shopping, onde você sai para comprar, até mesmo hoje pela via da internet, as redes sociais. Então, não é também especificamente algo relacionado a um dia, a um domingo. A marca da besta também não é algo específico que vão implantar em você como um chip na sua mão, como uma etiqueta que vão colocar em você. Lembra da internet? O www? Eu lembro que quando surgiu, nós logo associamos com os algarismos romanos, né? 666, né? O 5 e o 1, 6, 6, 6. Pronto, a internet, o www era a marca da besta. Não se pode aparecer uma nova vacina que alguns já ficam assustados dizendo, pronto, tá aí, é a marca da besta. Código de barra, cartão de crédito e tantas coisas que surgiram, têm surgido e ainda vão surgir. Portanto, eu quero dizer que a inteligência artificial nada tem a ver com a marca, com o selo, com a caragma, a marca da besta. Você pode até dizer, e o chip, pastor Eldo Gama? Ora, é o que eu tenho falado. Nada tem a ver com a ideia de chip. Mesmo porque essa ideia de chip ela é muito recente, ela não tem 100 anos que se criou essa ideia com o desenvolvimento da tecnologia, que é algo que vai ser implantado em nós. Tem muitos estudos na internet como se fosse um chip do tamanho de um grãozinho de arroz que vão implantar na nossa pele. Existem estudos que falam sobre isso, é verdade. E ainda que, porventura, haja essa possibilidade de identificar todo o gênero humano através de um chip, de uma marca, mas isso não caracteriza especificamente a marca da besta, sem dúvida alguma. Então, o que nós podemos entender, o que é a marca da besta? Primeiro, nós temos que entender o que é a marca de Deus, o selo de Deus.
Se você ler Apocalipse 7,3, fala até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Você já viu em alguma vez na história alguém com o selo de Deus na testa? Um selo físico, visível, literal? O que seria isso? Seria um chip também? Apocalipse 22,9 fala, e verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Isso está identificando o plano no estado eterno. Todas as pessoas salvas, seladas, redimidas na eternidade, no plano eterno de Deus, novos céus e nova terra, elas vão ter o selo no seu rosto. Então você tem que identificar que da mesma maneira que o selo de Deus não é físico, não é literal, não é algo que vai ser implantado em nós, mas é algo que está dentro de nós, da mesma maneira podemos encarar a marca da besta. Não é algo físico e literal, é algo espiritual. A verdadeira marca da besta, ou o verdadeiro selo de Deus, ele não está aqui na minha mão direita nem na minha testa, está no meu coração. E isso vai refletir na minha mão direita, ou seja, a mão direita na Bíblia representa as ações, ou seja, as obras do ser humano. E não é isso que diz a palavra de Deus, que cada um vai ser julgado segundo as suas obras? E a Bíblia fala também da testa, da mente, da fronte, ou seja, a mente, ela está de acordo, ela está em consonância, ela está em harmonia com as próprias obras, ou seja, com o fruto das suas mãos. Então, o selo de Deus é espiritual, a marca da besta também. Contudo, mais uma pergunta aqui é necessária para tirar algumas dúvidas acerca do que vem a ser essa marca, a marca da besta. Ela está relacionada ao passado, corresponde ao presente, ou é simplesmente aquilo que aponta para o futuro? Eu já vi pregadores muito zelosos que amam a palavra de Deus e que são amantes da escatologia bíblica, dizendo, irmãos, prestem atenção, vamos estudar a Bíblia. Não fique com medo com essa marca que vai surgir, porque não é para nós, porque a igreja não vai estar aqui. Esse é um argumento que alguns usam para pegar a marca da besta e associá-la com algo futurista, com algo que vai surgir lá no futuro. Mas quando Deus manda essa mensagem para as 7 igrejas da Ásia, hoje na atual Turquia, as igrejas do primeiro século, era para elas identificarem a marca da besta. Não tem lógica Deus, por exemplo, entregar uma mensagem para mim hoje, é o do Gama, e essa mensagem ser decodificada, revelada somente 2000 anos depois. Não tem finalidade Deus entregar uma mensagem para mim que não remete ao meu tempo, que não está contextualizado ou contextualizada com a minha realidade, com o meu tempo presente. Então era algo que era para aquelas 7 igrejas identificarem no primeiro século. Aquelas 7 igrejas deveriam identificar a marca da besta. Portanto, no meu entendimento, a marca da besta não é algo que ainda vai surgir. Já está presente no mundo. Na verdade, eu te digo que a marca da besta, ela já surgiu lá nos primórdios da criação. Sim, lá no Jardim do Éden, quando Eva deu margem para aceitar na sua vida a marca da besta. Quando ela deu ouvidos aos enganos da serpente. Porque quando Eva come o fruto proibido, em decorrência da sua desobediência a Deus, 3 coisas ocorreram de forma imediata na sua vida. Primeira coisa, ela contraiu a iniquidade, ou seja, o seu corpo físico foi afetado pela iniquidade, ou seja, o corpo passou a ser mortal. Do pó veio, ao pó haveria de retornar. Uma segunda coisa que nós vemos aqui é que ela herdou o pecado original, ou seja, a sua alma, a sua consciência foi maculada. Ela aprendeu agora a ter discernimento entre o bem e o mal. E, acima de tudo, o seu espírito foi corrompido no seu âmago, trazendo consigo um ato de desobediência.
Não é à toa que Paulo fala aos Romanos, teologicamente, que em Adão todos desobedeceram e em Cristo todos passamos a obedecer à lei de Deus. Portanto, o 666, ou seja, aquilo que é a imperfeição completa, a verdadeira marca da besta, é a iniquidade residida no homem. É o pecado que ele pratica por um ato de desobediência a Deus. Por isso eu quero aprofundar essa ideia, mostrando o que aconteceu em Gênesis 3,13, quando Deus olha para o homem, para a mulher, e percebe que há pecado neles. Há pecado em Adão, há pecado em Eva. E o que Deus diz à mulher? E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O que a mulher fala a Deus? Deus, a serpente me enganou. Ou seja, o engano foi introduzido no coração da mulher, que consequentemente foi transferida para o homem, e ambos passaram a ter a semente do pecado. Adão significa no hebraico Adam, ou seja, homem. O DNA deste homem é o DNA do pecado. É por isso que a palavra Adão, Adam, significa aquele que foi tirado da Adamá, ou seja, da terra. Você vê essa imagem aí, vermelha, o número 666? Existe um povo na Bíblia chamado de Edomita, que vem de Edom. Há muitos textos dos profetas que falam que Deus é inimigo de Edom. Eu particularmente acredito que o homem da iniquidade, ele vai surgir dos Edomitas. Edomita significa vermelho, porque Edom significa vermelho do pó da terra, ou seja, aquele que carrega consigo o germe do pecado. O DNA da iniquidade, a natureza do inimigo, reside nos Edomitas. Então, o homem pecador, por natureza, ele carrega consigo a marca da besta. O que precisa ter para obter a marca da besta? É receber um chip aí na sua mão, na sua testa? Não. Simplesmente basta nascer. Basta simplesmente vir ao mundo. Então, o engano é algo que ele reside com o pecado. Hebreus 3,13 fala assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. E é o que eu estou fazendo aqui nessa mensagem. Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado original é o verdadeiro selo, é a verdadeira caragma, a verdadeira marca da besta residindo no homem. Então veja que isso aqui é algo simples, que deve ser entendido. Lembra que no início da mensagem eu falei sobre o 666? Que o número 6 é um número incompleto, é um número imperfeito, o número do homem? Porque o número 7 significa um número completo. Significa completude. Por isso que a linguagem escatológica ela é recheada do número 7. Porque é completude, aquilo que é completo, não falta nada. Então o número 7 representa o número de Cristo. O número múltiplo 333 ou 666 significa o homem caído eternamente. Isso significa que não há nada nem ninguém, não há nenhuma religião, não há nenhum Deus, não há nenhum Senhor, não há nenhuma prática de bondade, porque os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia para Deus, como disse Isaías. Então, absolutamente nada em nós pode alcançar a perfeição. Não existe essa ideia equivocada de deusificação do homem, porque o homem é um eterno caído. Sabe o que significa o número 666? Podia ser o número de 4, multiplicação de 5, de 6, de 7, de 8, 6, 6, 6, 6, 6, ou seja, interminantemente o número 6 nunca chegará a ser 7, nunca chegará a ter o DNA de Cristo. Aquele mesmo DNA de 2 Coríntios 5,17 que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, ou seja, nova criação é,
eu faço parte de uma nova linhagem, de um novo DNA, de um novo código genético perfeito, que é Cristo em nós, Cristo em mim, a esperança da glória. A minha perfeição está em Cristo. A minha suficiência está em Cristo. O meu suprimento está em Cristo. Por isso eu carrego na minha mão direita e na minha testa, na minha consciência, o selo de Deus selado para o dia da redenção. Então vejam que isso aqui é algo muito profundo e ao mesmo tempo muito simples de entender. A ideia de um chip que vai ser introduzido em nós, e hoje mais do que nunca, alguém perguntou para mim e disse: pastor, esse negócio de você ir na loja e colocar o gel na sua mão, geralmente vocês têm a mão direita, e colocar, né, aquela máquina na sua testa para medir a sua pressão, será que isso não seria a marca da besta? A máscara que você não pode comprar nem vender, você não pode entrar em nenhum local se não tiver a máscara, será que isso não é um indício da marca da besta? Tudo isso é a comprovação de que a marca da besta nunca será algo introduzido em nós, mas é aquilo que reside em nós. Em Mateus 15:11, o que Jesus diz? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. O que contamina o homem não é aquilo que é colocado em você, mas é aquilo que sai de você. E o que é que sai de dentro do homem? A iniquidade, ou seja, o seu corpo é contaminado. A incredulidade, a sua alma é contaminada. E a sua religiosidade, o seu espírito é contaminado. Então todas as práticas de iniquidade, de incredulidade e de religiosidade evidenciam que esta pessoa tem a marca da besta. E que muitas vezes negociar, comprar, vender, fazer negociata, isso tudo vai revelar o selo da iniquidade que reside no ser humano. A palavra hebraica para iniquidade é a palavra avon, que significa iniquidade, a natureza caída. E essa palavra está muito relacionada à palavra grega adikia. Adikia significa injustiça, ou seja, o homem ele é injusto por natureza. O homem não pode justificar-se a si mesmo porque ele carrega consigo a avon, ou seja, o selo da iniquidade, isto é, a marca da besta. No Salmo 50, versículo 5, o que disse Davi? Em pecado eu fui formado e em iniquidade me concebeu minha mãe. A iniquidade está tanto naquela que concebe a mãe, como no filho que acaba de ser gerado. Porque o homem carrega consigo o selo da iniquidade. Não é à toa que Isaías 53, versículo 5, o profeta Isaías fala que o Messias carregou consigo, através da cruz, as nossas iniquidades. Ou seja, a natureza da iniquidade que residia no El do Gama, ela foi levada na cruz, ela foi rechaçada pelo sacrifício de Cristo. E aí nós olhamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, e nós vemos o principal agente da iniquidade, ou seja, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse agente da iniquidade, ele é chamado de anomos. Anomos é aquele que tem consigo a anomia. Nomos é lei no grego e o prefixo a, que é o alfa, é negação, não. Não a lei, negação à lei. Então o anomos é aquele que nega a lei, é aquele que não se submete à lei. E por que não se submete? Porque ele é o anomos, ou seja, ele é o iníquo, ele carrega consigo a natureza de quem caiu, de quem não tem a graça poderosa, salvífica, redentora do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então pense nisso, que esse DNA, o DNA da iniquidade, da marca da besta, é quem vive na prática do pecado e que já negociou a sua santidade para viver uma vida sem cobrança, sem pressão, porque decide ou decidiu viver na prática da iniquidade, na prática do pecado.
Se for pensar no selo de Deus, por exemplo, ele é físico ou espiritual? Você está vendo aqui na minha mão direita algum selo que me identifica diferente de você? Absolutamente nada. Mas as obras das minhas mãos, elas identificam que eu tenho o selo de Deus. Você está vendo alguma coisa na minha testa que diferencia você de outra pessoa? Não. Mas há na minha testa, há na minha fronte, ou seja, na minha mente, o selo de Deus sobre mim. Apocalipse 9:4 fala sobre isso. E eu pergunto, essa marca é física ou é espiritual? É lógico que é espiritual. É lógico que nós nos identificamos com esse selo. Então, Paulo ele escreve à igreja de Éfeso dizendo, no capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por que não devemos entristecê-lo? Porque com ele estamos selados para o dia da redenção. Como é que você entristece o Espírito Santo? Se apartando dele, deixando de viver pelas práticas do Espírito, que é santo, e viver pelas próprias obras das tuas mãos. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então se encha da plenitude de Deus, se enche de Deus, se enche dessa santidade, porque você vai evidenciar que você carrega consigo o selo de Deus, o selo espiritual do Senhor. Romanos 8:5 fala assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. É claro, porque eles têm a prática do pecado. A marca da besta reside no homem pecador. Mas, olha aqui, mas os que são segundo o Espírito se inclinam. É elipse aqui, né? Não existe a palavra, mas subentende-se. Quem anda segundo a carne inclina-se para as coisas da carne e para as coisas do Espírito inclinam-se justamente para ele. Então, quem se inclina para a carne, anda segundo a carne. Quem se inclina para o Espírito, anda segundo as coisas do Espírito. Então, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O que me testifica como filho de Deus? O Espírito de Deus que habita em mim. O Espírito de Deus que reside em mim, porque eu sou de fato de direito a verdadeira casa, a verdadeira morada de Deus, onde o Espírito Santo habita e me convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí você me pergunta assim, mas pastor, e essa ideia que está na Bíblia lá em Apocalipse 13:17, sobre comprar e vender, não está muito evidente, pastor, que vai acontecer isso? De que ninguém pode comprar ou vender? Primeira coisa que você tem que entender, o texto fala assim, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal, preste atenção, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Primeira coisa que não é um ato só, ou seja, um chip que vão introduzir em você. Mesmo porque, digamos que isso acontecesse hoje, eu fosse pego pelas autoridades e fosse colocar em mim a marca da besta. Você acha que a marca da besta vai ser maior do que aquilo que está dentro de mim? E por que tem que ser especificamente na mão direita? E aqueles irmãos que não têm o braço direito, como é que vai ser? Vai ter que ser colocado em outro lugar. O texto fala assim, o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. São três alternativas, três possibilidades. E de fato isso aconteceu no primeiro século. Isso as igrejas da Ásia puderam identificar. E que apenas reflete como algo simbólico que pode acontecer no futuro, mas no sentido de ação, ou seja, de negociar. Por exemplo, você é crente, você está lá naquela empresa, você mexe lá com documentos onde você é induzido a fraudar números, valores. E o que você vai fazer? Você vai ser induzido a fraudar. Você diz, não, eu não posso. Eu perco meu emprego, mas eu não fraudo. Porque nada tira aquilo que está na minha consciência. O poder de servir a Deus.
com um coração puro e uma consciência limpa. É isso que nos ensina sobre a marca da besta. No primeiro século, especificamente, isso foi algo literal. Com certeza, porque, ainda que alguns estudiosos queiram discutir datas acerca de que não era Nero, mas claro, o período identifica sim como Nero, um dos mais perversos imperadores do primeiro século e, acima de tudo, uma das maiores irmãos. Obrigado por nos acompanhar neste domingo da besta, tão abençoado, ou seja, e de muito aprendizado com a palavra do Senhor. Quero lembrar você do nosso encontro todas as quintas-feiras, às 19h30, com o nosso apesar de ele culto da ser vitória. déspota, E no domingo, às 18 horas, o nosso culto da família. A sua presença e a sua participação são importantes para nós. Que Deus abençoe tremendamente a tua vida, a tua semana, a tua casa, em nome de Jesus. Mas ele quis se colocar como Kyrios, e a palavra grega para Senhor, o soberano, o divino, o Senhor do céu e da terra. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, dizendo: a saber, se com tua boca confessares a Jesus, Jesus como Kyrios, como soberano, como Senhor, serás salvo. E aí ele diz mais: com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. A palavra coração e mente, elas são palavras correlacionadas. Elas são palavras que são aqui, sinônimas. Há uma correlação muito grande entre estas palavras. E por quê? Porque a mente humana identifica aquilo que está no seu coração. Foi Jesus que disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então eu quero terminar essa mensagem para te trazer alívio, reflexão, paz no seu espírito, para você entender que a marca da besta nada mais é do que a essência das práticas da iniquidade que reside no ser humano pecador. E que nada tem a ver com os crentes que vivem na prática da justiça, porque vivem e obedecem os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, 9, por exemplo, fala assim: e seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Ou seja, a palavra imagem aqui é caragma. Como é que eu vou adorar uma imagem mesmo sendo crente? Não tem como. A ideia aqui é de adoração, de veneração. Mas será que o homem vai se tornar um satanista para adorar a besta? Não necessariamente. Mas o homem adora a besta com as práticas do pecado. Como é que você alimenta a serpente? Com o pó da terra, com o pecado. Ela rastejava e se alimentava do pó da terra. Como é que você faz a serpente crescer? Estou falando aqui no sentido espiritual. Alimentando-a com a prática do pecado, com a iniquidade que reside no próprio pecador. Então é o pecado, a iniquidade, a transgressão, a desobediência que identificam que uma pessoa tem na palma da sua mão o 666, ou seja, ele nunca chegará à perfeição em Cristo, ele nunca chegará à completude do 7, ou seja, de carregar consigo a presença augusta, magnífica e soberana do Senhor Jesus Cristo. E eu concluo com o último texto, Apocalipse 14, versículo 11, que diz que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Ou seja, o contexto aqui de Apocalipse 14 já é o cenário da eternidade. O Guiena, o lago de fogo, já é o estado eterno. O próprio inferno já foi lançado no lago de fogo. Então, essas pessoas que residem eternamente, por isso que é a segunda morte, ou seja, a morte eterna. As pessoas são banidas eternamente da presença de Deus, que a palavra perecer é ser descartado eternamente, para nunca mais ser utilizado por Deus. Essas pessoas carregam consigo a marca da besta, porque tornaram-se adoradores da prática do pecado enquanto viveram nessa terra.
Portanto, eu quero que você entenda mais uma vez que a palavra de Deus em relação a nós, e aqui eu fecho com o último texto, sobre nós os salvos, diz assim: e vi como um mar de vidro misturado com fogo. O mar aqui significa separação. Esse mar de vidro na Bíblia, misturado com fogo, ou seja, é a purificação plena, eterna dos santos na eternidade. E também os que saíram vitoriosos da besta. Quem foi que saiu vitorioso da besta? Só quem enfrentou a grande tribulação? Não. São os santos de todas as eras. Adão e Eva estão incluídos aí porque venceram a besta quando se arrependeram dos seus pecados. Foram expiados da sua culpa quando o próprio Deus providenciou a redenção simbólica através daquele cordeiro que foi imolado para cobrir as vergonhas de ambos, e ela prefigurava a Cristo. É que estes aí incluem todos os santos de todas as eras. E aqui diz: e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Ou seja, nós não recebemos a marca, a caragma, o caráter, o sinal do nome, porque nós já fomos separados por esse mar de vidro, fomos purificados pelo fogo eterno e estaremos sendo introduzidos pelo século dos séculos no novo estado eterno, novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Portanto, eu espero que você tenha aprendido com esta mensagem. Eu não quero dizer que aqui é uma verdade absoluta, mas é o que eu creio, é o que eu consigo enxergar à luz das Escrituras do que vem a ser verdadeiramente a marca da besta. Espero que você tenha sido edificado e esclarecido com esta mensagem, em nome de Jesus. Amém.